O tempo, o querer e os mistérios do perdão. Minha foto com o senhor ao qual eu vou me referir a partir de agora, vocês podem encontrar em qualquer uma de minhas redes sociais. É só buscar pelo @FernandoGiffer e lá estaremos nós. E ele, de cabelos grisalhos e sorriso meio tímido, eu vou apresentar a vocês como sendo o Pedro. Bom, o Pedro é meu pai biológico, e essa foto que eu mencionei existir foi feita no dia 19 de novembro de 2017, no encontro em que eu já estava convencido de que jamais viria a acontecer, mas que a vida nos reservou após nada menos do que 21 anos sem termos qualquer notícia um do outro. Isso mesmo, 21 anos. E 21 anos não são 21 horas, meu amigo, minha amiga. Não é que meu pai viajou a trabalho e voltou uma semana depois. Eu fiquei sem uma das presenças mais importantes para minha formação enquanto ser humano, quase 8.000 dias, 2.000 semanas, 250 meses, 662 milhões de segundos, 11 milhões de minutos e 184 mil horas. E depois de alimentar muito ódio e revolta com relação a esse assunto mal resolvido na minha vida, hoje eu queria compartilhar com vocês toda a felicidade em estar livre de qualquer sentimento ruim que isso possa ter me trazido ao longo de todo esse tempo e dizer que o perdoei sim do fundo da minha alma, não deixando qualquer dúvida de que essa atitude tenha sido uma das mais grandiosas e enriquecedoras de toda a minha vida. E por que eu quero compartilhar isso com vocês aí no outro lado? Porque eu imagino que muitas pessoas também possam carregar uma mágoa que tenha lhes trazido consequências maléficas sobre a própria vida e também a dessa pessoa em particular, e que talvez até de forma inconsciente venha atrasando a trajetória e o sucesso de ambos nos mais diversos aspectos, porque a ausência do perdão é indiscutivelmente um verdadeiro cadeado para a nossa felicidade. Minha intenção em expor um problema particular é para de alguma forma inspirar e tocar o coração de quem precisa se libertar do ódio e desfrutar o perdão em sua plenitude, independentemente do que tenha acontecido, para que essa semente ruim tenha se germinado aí no poço do coração, mesmo que seja algo que aparentemente não atrapalhe mais seu dia a dia e que dê até a impressão de já estar esquecido e superado dentro de você. O tal do mal resolvido precisa sim ser consolidado e chancelado como perdão e não apenas como desculpa, já que praticar o perdão é como soltar o freio de mão para voltar a dormir e acordar sem qualquer peso, e com isso enxergar novamente valor nas coisas mais simples, como um cantar de pássaros no telhado de casa às 6 horas da manhã. É claro que mesmo com o reencontro e o perdão, a gente sabe que os dias perdidos ficaram pelo caminho sem qualquer possibilidade de serem recuperados. Isso é muito óbvio, muito claro. Nesse meu caso, aliás, nesse livro da minha vida, é como se fosse uma página virada, porém não rasgada. E assim como uma cicatriz, é importante virar e não destruir a página, mesmo que suas recordações não sejam as melhores. Afinal, trata-se de um capítulo importante, talvez até indispensável, e que serviu de extremo aprendizado para se valorizar ainda mais a própria biografia de lutas e principalmente de conquistas. Nunca podemos esquecer de que as cicatrizes são responsáveis por nos atestar como grandes vencedores de alguma batalha que vencemos no passado. Olha, Giffer, eu adoraria perdoar, mas meu caso foi bem mais grave, eu não consigo, enfim. Alguns de vocês podem balbuciar isso com o pensamento. E eu compreendo e respeito totalmente, até porque cada dor é uma dor e a nossa será sempre maior que a do vizinho. Mas não pense que passar 21 anos sem a figura do meu pai foi algo que me fez passar ileso às complexidades do que conhecemos por encostar a cabeça no travesseiro. Eu lembro-me de que durante esse período foram muitos aniversários sem um abraço, diversos natais sem um Papai Noel particular, incontáveis dias dos pais olhando meus amigos brincando de bola com os seus, Páscoas sem meu chocolate favorito e inúmeros réveillons olhando para os fogos no céu e perguntando para Deus o que eu tinha feito de tão grave para ser abandonado ainda criança por um homem que deveria me amar incondicionalmente enquanto eu vivesse. Como assim a pessoa saber que tem um filho ainda criança se desenvolvendo nos perigos da periferia, com uma mãe pobre sem condições básicas de sobrevivência, simplesmente desaparecer, nunca ligar, enviar carta ou sinal de fumaça e não fazer a menor questão em saber se aquele pequeno ser está com fome, sede, frio, se sofre bullying, se está emocionalmente bem, se apanhou na rua, se está em situação de rua, se morreu, se está internado, se tem o que vestir, se virou bandido e se está preso, se foi bem na aula, se conseguiu comprar material escolar, se teve algum representante na sua reunião de pais.
ou se recebeu alguma orientação adequada sobre sexo seguro ou drogas, enfim. Mas todos erramos, né? E mais do que isso, todos já fomos, em algum momento da vida, perdoados por alguém que machucamos, mesmo que isso tenha acontecido de forma inconsciente. O próprio Jesus Cristo, que a história aponta ter sido uma pessoa boa pro próximo, perdoou os que lhe humilharam e o crucificaram por mera inveja sem real motivo para tamanha maldade. E se Jesus perdoou, quem sou eu para não perdoar? No entanto, perdoar não é tarefa das mais fáceis, pelo contrário. Eu mesmo experimentei por muitos anos o tamanho dessa dificuldade e hoje falo sem qualquer sombra de dúvida que o perdão verdadeiro tem sim ingredientes e, pasmem, eles são apenas dois: o tempo e o querer. Muitas vezes queremos, mas não conseguimos. Precisamos dar tempo ao tempo. Muitas vezes o tempo já foi suficiente para cessar a dor e o ódio, mas nosso instinto turrão não nos permite querer perdoar por desaforo. É o ser humano e o universo em um intenso e arcaico conflito sem vencedores. Algumas pessoas dizem: eu até desculpo, mas só quem perdoa é Deus. Tempos atrás eu até corroborava com essa ideologia, mas agora eu discordo porque eu descobri que o perdão e a desculpa dispõem características totalmente distintas. Um é profundo e o outro é superficial. Um é capaz de limpar a alma e mudar para melhor a vida nos mais diversos âmbitos, e o outro alimenta a hipocrisia e o rancor implícito. Um favorece e fortifica a vida espiritual e o outro faz um mentiroso afago na externa carne. Portanto, temos sim o aval de Deus para perdoar e não apenas desculpar, e vejo que isso acaba sendo até uma espécie de avaliação dele, Deus, para conosco na busca pela vida eterna, isto claro aos que assim como eu acreditam na sua existência. Seria muito fácil apenas desculpar, já que isso pode ser dito a qualquer momento da boca para fora. O perdão sim é uma prova de fogo e sem qualquer possibilidade de enganar a si mesmo ou muito menos a Deus. Quem me conhece pessoalmente dificilmente percebe que a falta do meu pai tenha deixado marcas violentas na minha alma, já que o passar dos anos não me permitiu chorar ou me vitimizar sobre o leite derramado, mas sim ser forte e engolir qualquer suspiro mais profundo que seria até natural a uma criança abandonada. Eu nunca fiz questão de colocar esse fato como desculpa para minhas derrotas e fracassos, porque apesar de tudo, Deus me recompensou dando saúde e forças para correr atrás do que eu queria e acreditava sempre. Além disso, o desamparo jamais foi sentido de forma integral como uma faca que tinha tudo para rasgar o meu peito, uma vez que pessoas especiais me cercaram durante todos esses anos para me orientar e fazer as vezes de um pai que nunca tive, compartilhando amor, dedicação e cuidados, e o principal, sem terem a menor obrigação para tal. Quando somos pequenos, não entendemos a frieza dos grandes, porque não faz sentido para nós olhar para os coleguinhas da escola e todos terem algo que você também tem, mas que a vida lhe roubou sem qualquer explicação plausível. Criança não quer dinheiro, criança quer apenas amor. E tudo que eu precisava era de um homem para chamar de meu pai, andando de bike na praça, jogando bolinha de gude no chão batido ou gritando gol no estádio quando meu time jogasse. Não era muita coisa de valor, dinheiro, mas eram as coisas mais valiosas: amor, carinho, cuidado, afeto, segurança. Assim que meu irmão e minha cunhada, que intermediaram esse reencontro, me procuraram para dizer que meu pai estava vivo e tinha muita vontade de me ver, algumas coisas me fizeram repensar uma possibilidade até então impensável na minha cabeça. Também sou errante, e quem sou eu para julgar? A empatia, tentando me colocar no lugar e nos motivos dele. E como eu falei, o tempo e o querer. Por muitos anos eu não queria porque não era o tempo certo, mas agora eu quis na crença de que é a melhor época para isso, porque eu me sentia preparado. E o nada acontece por acaso, que discorro a respeito a partir de agora. A filosofia do nada acontece por acaso, que carrego e sempre despejo em alguns dos meus textos, também foi crucial para que eu pudesse analisar toda essa história com a frieza e a razão necessários, e então me permitir dar a oportunidade em, quem sabe, traçar um final diferente para essa ferida da minha vida. Qual a relação disso? Olha, quem acompanha minhas redes sociais já percebeu que eu sou um grande defensor da paternidade e o quão pistola eu fico quando homens, entre aspas, largam seus filhos para seguir a vida sem nem sequer olhar para trás. Isso tudo porque o abandono que eu sofri atrelado ao nascimento da minha filha Laís me fizeram pegar essa causa, colocá-la debaixo dos braços e então gritar ao mundo inteiro que ser pai é a coisa mais encantadora do mundo, tanto para o filho quanto para quem o fez. Em suma, certamente se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, jamais seria o pai atencioso, protetor, amável e presente que eu sou hoje para Laís, e muito menos me tornaria um militante desses princípios. Sendo assim, de certa forma eu sou grato ao meu pai por ter me abandonado, porque hoje minha maior missão de vida é ser pai, ser para Laís o pai que eu nunca tive. E eu acho que é isso. Que todos vocês consigam superar seus fantasmas do ódio, que se fortalecem enquanto as coisas com o próximo não se resolvem, infelizmente.
mente. Todos conseguimos perdoar e eu sou prova viva de que isso é um fato. Então não se desespere em conseguir tirar logo esse aperto do seu peito, porque quando acontecer vai ser de verdade. Lute para que o querer perdoar se desenvolva dentro de ti, pois isso talvez seja o mais difícil. E no tempo certo, sem pressa, as coisas vão naturalmente se encaixar. Chega um momento que o universo desiste de jogar contra e aí passa a conspirar a seu favor. Vida nova, coração limpo, Deus orgulhoso, um amigo a mais, uma saudade a menos. E que o perdão nos torne pessoas melhores para nós e para o nosso semelhante dia após dia.